Boa noite. Nós vamos então dar sequência ao resumo comentado do livro Ação e Reação, que foi editado por André Luiz e recebido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier em 1957, sob a supervisão de Emmanuel. Ok? O quinto capítulo, o título é Almas Enfermiças. André Luiz abre o capítulo dizendo que a morte do corpo é sempre o primeiro passo para a colheita da vida. E então nos vem à mente quando Jesus adverte para que nós andemos enquanto temos luz. Andai enquanto tendes luz. Porque vem a noite e tudo vai se tornar mais difícil. Paulo, na epístola a Timóteo, também o adverte de que procura vir antes do inverno, porque o inverno, naquela condição de viagem por mar, seria então muito mais arriscada a travessia pelas tempestades e pelas dificuldades que ele enfrentaria. E Emmanuel toma essa palavra inverno, o título, que é a última palavra dessa despedida de Paulo a Timóteo, e escreve uma página muito bonita no livro Vinha de Luz, em que ele diz que o inverno da vida chega para todos nós, que alguns a receberão em idade avançada, outros ao longo da vida, e outros ainda já ao nascer. Então, que para o momento em que o gelo pese frio e cinzento sobre os nossos corações, se nós estivermos já perto do Porto Seguro, a nossa chegada será muito mais suave e o nosso sofrimento será muito menor. Então, André Luiz, Emmanuel e Silas vão, sob a orientação de Silas, até os fundos da mansão Paz, onde o terreno se prolonga, com uma região onde havia espíritos que ainda não estavam em condições de serem acolhidos da mansão Paz, mas que já mostravam algum sinal de recuperação e que, portanto, já estavam, então, sendo ajudados naquela fase intermediária. E Silas explica que a casa não podia abrir as portas para eles, porque ainda estavam numa fase de desespero e de revolta muito grande, e que, vítimas dos seus pensamentos desvairados e sombrios, viviam em profunda crise de perturbação que poderia durar por dias, meses ou anos, né, porque as consciências ainda encravadas na revolta sistemática não podem receber a ajuda mais resolutiva, porque não conseguiriam aproveitá-la. Então, nós vemos que mesmo aqui no plano material, algumas pessoas ainda não conseguem receber ou aproveitar a ajuda que lhes é dada. Né? Silas continua dizendo que aqueles que não podiam ser admitidos eram ajudados no ambiente em que se encontravam por espíritos recuperados que, de doentes, se transformavam em samaritanos espirituais. Através desses socorristas, então a instituição sabia com segurança quem poderia ser admitido para um tratamento mais intensivo. Tanto a dor reunida de Silas não seria justa se não viesse de quantos preferiram a injustiça. Então, aqueles que buscam uma vida baseada na justiça, aquele que reconhece o direito do próximo e que procura viver uma existência pautada no respeito ao semelhante, né, se coloca numa condição de segurança. Mas o outro que abusa, que oprime, aquele que esmaga os seus semelhantes, aquele que convive de maneira opressiva, esse se coloca depois em condição de também ser oprimido e sofrer aquilo que fez sofrer. Tanta dor, então, acumulada, mas não era esquecida de socorro. Eles param à frente de uma pequena casa, de cuja janela aberta escapava um jorro de luz, que
era um alento naquela situação de bruma e de treva que cercava a pequena vivenda. Eles entram então na casa e vem acolhê-los, vem recebê-los um homem, um espírito de uma constituição agigantada, que tinha os olhos límpidos e sinceros. Silas então o cumprimenta com alegria e apresenta André Luiz e Hilário, dizendo que se tratava de Orzil, que era um dos guardas da mansão, que servia com devoção fraterna aos sofredores que já tinham alguma condição de serem ajudados e que eram recolhidos em celas, né, e que agora, naquele momento, né, Orzil mantinha 3 espíritos naquelas condições, dos quais ele cuidava e aos quais ele preparava para o ingresso na Mansão Paz. Sob o pedido de Silas, Orzil os leva para dentro da vivenda, né, da sua pequena residência, e ele lhes mostra a primeira cela. Era então uma cela isolada, né, fechada com grades, e no fundo dessa cela um homem sentado que gritava: chame meus filhos, chame meus filhos. E ele mantinha, diz Silas, a ideia fixa na herança que deixara aqui no plano terreno, e que ao seu redor André Luiz e Hilário podem observar imagens que surgiam e desapareciam como fogos de artifício. E nessas imagens 3 jovens se destacavam e se insinuavam entre montes de cédulas de dinheiro, de títulos, de joias, de cofres repletos de valores, né? E o homem então, segurando a cela com força, gritava: eu lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia. Por que motivo terei alimentado infelizes ladrões? Nunca lhes perdoarei o roubo de que fui vítima. Quero que os demônios os torturem como eles me torturam. Eu exijo meu dinheiro. Eles então o deixam esbravejando, porque o espírito não tinha nenhuma condição de diálogo, de entendimento, né? E vão visitar a segunda cela, que também era fechada por grade, né? E que ao fundo dessa cela um homem deitado fixava a parede, e que, acompanhando o seu olhar, André Luiz e Hilário veem claramente a imagem de uma rua, de uma cidade grande, em que era noite, e o motorista, que era exatamente o espírito que ali agora estava contido naquela cela, dirigia um automóvel perseguindo um transeunte bêbado. E ele o faz de maneira implacável até passar por cima do transeunte, causando a sua morte. E ele então gritava que não há testemunhas. Levantou-se de um salto, agarrando a grade. Pretende denunciar-me? Espreitavam então a rua morta. Silas então explica que aquele também era um irmão infeliz que vivia entre as imagens mantidas por ele mesmo. E na terceira cela havia um homem que cheio de lesões no corpo, de feridas profundas, de aspecto muito grave. E ele então gritava: doutores, há quem diga que roubei para satisfazer meus vícios, mas é mentira. Eu morava no bordel por espírito de caridade. E Silas então explica que aquele era um inveterado gozador que mantém o horrível ambiente do qual ele tinha se feito o foco desequilibrado. E de regresso à sala de Orzil, perguntei: nossos irmãos permanecerão aqui segregados até que se renovem? E Silas explica que realmente teria que ser assim, porque as nossas criações mentais, aquilo que nós fazemos ao longo da vida, aquilo que nós idealizamos, o foco dos nossos pensamentos, nos acorrentam a imagens vivas, e nós vamos viver dentro
desse ambiente criado por nós mesmos, né? É por isso que na abertura do capítulo, André Luiz diz que quando a morte física chega, o espírito fica entregue às suas criações mentais. Então, aqui na Terra é um período em que nós ainda temos uma condição de renovação, de melhorarmos a nossa condição espiritual. Mas se não o fizermos, nós seremos então depois imantados, permaneceremos ligados às imagens infelizes que nós mesmos criarmos. E Siesas explica que os filhos do primeiro doente, o avarento, não haviam recebido nenhuma educação dignificante do pai, né, que só lhe dera exemplo de usura, de ganância incontida, né, e que ele havia contribuído para corromper o espírito dos filhos com esse exemplo de avareza e de sovinice, né, que o segundo era um espírito que se vingara de um bêbado que era seu desafeto, né, perseguindo até a morte, e que agora ele teria que depurar aquelas lembranças, né, através do sofrimento renovador. E que o terceiro era um indivíduo que havia sido um gozador impenitente, né, e que escravizara mulheres infelizes em regime de exploração sexual, e que agora então convivia com as doenças que ele contraíra pela sua vivência, pela sua vida totalmente apegada à viciação dos sentidos, que aqueles três espíritos já estavam numa condição um pouquinho melhor, porque eram ainda totalmente insanos mentalmente, né? Mas já tinham alguma condição de serem ajudados. Não poderiam ainda ser admitidos para o tratamento interno na Mansão Paz, mas já haviam sido retirados das situações de sofrimento ainda maior em que tinham permanecido por muitos anos, né? E que agora então estavam sendo preparados para gradativamente então serem liberados e pudessem mais tarde serem admitidos para o tratamento que se desenvolveria na Mansão Paz. E que aqueles espíritos socorristas, como Orzil, na verdade haviam sido doentes como aqueles irmãos que ali estavam em atendimento, né, como aqueles irmãos doentes ainda, né? E que ele mesmo, Silas e Druso, também haviam adentrado a Mansão Paz em circunstâncias semelhantes. Então, não existia uma regra que servisse somente a um, quer dizer, ninguém goza de privilégios na justiça de Deus. Nós temos agravantes e atenuantes nos nossos atos. É necessário que ao longo de nossas vidas nós criemos as condições positivas. Como diz Chico Xavier, que se nós não conseguirmos, não pudermos, como já não podemos fazer um novo começo, porque a nossa vida vai gradativamente se aproximando do fim, né, que nós façamos hoje, né, um outro início de conduta, né, para que o nosso fim seja melhor no futuro. É isso, muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.